O capítulo 220 nos trouxe muitas informações sobre o jogo do abate e sobre as resoluções de vários personagens, né? Finalmente, nós tivemos alguns encontros ali de Inumaki, tivemos também a Miwa, a Momo, todo mundo surgindo no mesmo ambiente, no mesmo espaço para finalmente trabalhar para o retorno de Satoru Gojo, né? Todas as peças estão se encaixando, né? Mas uma fala do Itadori no capítulo tem mexido bastante o fandom de Jujutsu Kaisen, principalmente o fandom na gringa, né? E claro, né, vocês também na live de sexta-feira trouxeram muitos questionamentos sobre isso, sobre essa fala do Itadori para o Choso, que levou ali muitas pessoas a acreditarem em uma possibilidade. Será que Itadori digeriu os irmãos do Choso? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui então falar sobre essa, digamos, essa nova indagação do fã de Jujutsu Kaisen depois do capítulo 220, né? Vocês mandaram várias perguntas sobre esse tema ali na live na sexta-feira. Depois, ontem, o fandom gringo, tanto o fandom japonês quanto também o fandom americano e europeu, estão realmente degringolando com essas ideias ali do Itadori comer os fetos amaldiçoados. E a gente vai comentar sobre essa possibilidade, falar sobre os pontos fracos e os pontos fortes, logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muitos detalhes importantes pra gente falar de Jujutsu por aqui ainda. Vamos lá, né? No capítulo 220 tivemos o Itadori dando os seus sentimentos ali pelo Choso, e depois a fala do feiticeiro pro Yuji, dizendo que enquanto seus irmãos viverem dentro dele, para ele está tudo bem. Isso levantou ali um grande alvoroço dentro da comunidade dos fãs de Jujutsu Kaisen sobre o Itadori poder comer os fetos amaldiçoados, né? Essa é uma questão, já é uma questão muito antiga, né? Tá no guia oficial, inclusive um dos editores já fez essa questão ali para o Gege Akutami. Ele já me respondeu, a gente vai falar um pouquinho sobre essa resposta do Gege Akutami aqui nesse vídeo, mas esse é o ponto, né? É um viés. Se o Itadori falou que vai comer qualquer coisa que lhe oferecerem para derrotar ali o próprio Sukuna, então existe essa possibilidade, existe esse conceito. Mas pra gente começar a falar sobre esses pontos e essas visões, antes da gente falar sobre os pontos fracos e os pontos fortes, sobre essa ideia do Itadori consumir os fetos amaldiçoados, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre o que aconteceu e se essa possibilidade pode existir ou não. Bom, pra gente começar a falar então sobre essas ideias, a gente precisa relembrar de 7 coisinhas aqui importantes do mangá de Jujutsu Kaisen, né? O primeiro, os fetos estavam junto com o Tengen em um depósito. Isso é falado ali no capítulo 144, na qual a gente observa o próprio Choso apresentando os seus irmãos, né? Ele dá ali, através do nosso ponto 2 nesse vídeo, sobre essa perspectiva em relação aos nomes dos seus irmãos. E chegando ali no depósito amaldiçoado, ele diz que voltaria para buscá-los mais tarde, né? Ou seja, naquela visão, naquele momento do capítulo 144, o Choso não havia buscado seus irmãos. Ele só vai fazer isso, ou possivelmente só faria isso mais pra frente, mas nesse momento no capítulo 144, nós não visualizamos ele resgatando seus irmãos. O que leva a gente para o ponto 3, que é no capítulo 206, vemos o depósito amaldiçoado, vemos a localização exata do depósito amaldiçoado e ele fica acima de onde o combate entre Kenjaku e Tengen, Tsukumi e Choso acabou ocorrendo, né? A gente observa ali claramente que as salas do Tengen ficam ali na parte de baixo, a gente observa ali o depósito amaldiçoado entre o colégio Jujutsu e as salas do Tengen, até bati no microfone aqui, mas a gente observa que o colégio fica aqui,
as salas ficam aqui e o depósito fica logo acima deles. Então a gente já sabe a localização exata do depósito amaldiçoado. É importante observarmos isso porque o GG ele faz questão de referenciar a localização do depósito amaldiçoado. O que nos leva a gente ao ponto 4, na qual a gente observa que no capítulo 208, Tengen e Tsukumo expulsam o Chozo das salas do Tengen, e a feiticeira varre todo o local com seu buraco negro. Ou seja, se as salas do Tengen ficam aqui e o depósito amaldiçoado fica aqui em cima, a gente já sabe o que pode acontecer com este local, né? A gente já sabe o que pode acontecer através do buraco negro da Tsukumo. O ponto 5, no mesmo capítulo, vemos que a árvore que ficava na tumba da estrela é a árvore que selava ali o Tengen. E ela parece que foi destruída, né? Então a gente mostra que por causa, né, consegue visualizar que por causa das cordas estando arrebentadas, mostra que esse encantamento, que esse feitiço havia sido quebrado e que possivelmente a árvore também havia sido destruída pela Tsukumo. Ponto 6. Se a árvore estava destruída e se seguirmos o desenho sobre a estrutura do colégio Jujutsu, tudo que estava acima da tumba da estrela havia sido varrido pela Tsukumo, né? Então, tudo que estava ali ao redor, no raio, acima da onde o Tengen ficava, foi destruído pela personagem. E para fechar com o ponto 7, a gente começa a observar aqui que no guia oficial, o Gege Akutami disse que se o Itadori comesse os fetos amaldiçoados, ele apenas aumentaria sua energia amaldiçoada. Sem o Sukuna, ele faria isso. Ele despertaria o seu poder amaldiçoado. Com o Sukuna, a maldição apenas sufocaria o ser dos irmãos do Chozo até que não existissem mais, né? Então, tipo assim, ele simplesmente incorporaria ali dentro do ambiente onde o Sukuna vive e assim a gente veria ali o Sukuna dizimar os irmãos do Chozo, na forma como temos essas concepções através dos capítulos. Então nós temos essas informações relacionadas ali aos capítulos de Jujutsu Kaisen. E agora a gente vai descrever os pontos fortes e os pontos fracos sobre se o Itadori pode mesmo comer os fetos amaldiçoados. Vamos lá, né? Começamos aqui então pelos pontos fortes e uma das coisas mais interessantes é que o Chozo fala que seus irmãos viverão dentro do Itadori no capítulo 220. Isso reforça o painel que vimos no capítulo 106 com o Chozo e seus irmãos junto com o Itadori e os fetos dentro dos seus receptáculos. Seria ali esse quadro, um foreshadowing do que viria, do Itadori devorando todos os irmãos e eles ficando vivo dentro ali do Prota, né? Então isso seria uma mensagem ali do Gege Akutami de que ele já estava preparando esse momento, ele já estava fazendo com que o Chozo já enxergasse o Itadori como o herdeiro dos seus irmãos, o herdeiro ali dos poderes dos seus irmãos. E é por isso que quando ele acessa ali o Itadori, ele consegue acessar também os seus irmãos, né? Que seus irmãos estão indo ali nessa mesma visão que o Itadori estava vendo, né? Então a gente também consegue visualizar que da mesma forma, né, outro ponto positivo aqui, que da mesma forma que o Chozo conseguiu escapar com a porta dos fundos, ele teria conseguido levar os seus irmãos, né? A gente sabe que o Chozo, ele é expulso, né, ali das salas do Tengen, tanto pela Tsukumo quanto também pelo Tengen, e a gente observa que ele não leva nada em relação à porta dos fundos, né? Ele só simplesmente aparece ali ao lado da Kirara e a forma como isso é evidenciado depois. Então, do mesmo jeito que ele acabou conseguindo levar a porta dos fundos do reino da prisão, ele também teria conseguido sair de lá com os seus irmãos, né? Com os receptáculos ali dos seus irmãos. Se a gente levar ainda mais em consideração que o Ui tem ali uma técnica de teleporte, se vocês observarem em Shibuya, o Ui junto com a Mei Mei, eles tinham ali um lugar, eles estavam em um lugar em Shibuya e daqui uma hora depois eles estavam na Malásia. Então em alguma situação realmente esse garoto tem a habilidade de teleportar. E se ele tem realmente a capacidade de teleportar, ele poderia ajudar o Chozo a tirar os seus irmãos dali, juntamente com a porta dos fundos, para realmente levar até onde a Kirara estava. Porque a técnica da Kirara impede com que outros feiticeiros ou outras maldições
pudessem se aproximar tanto da porta dos fundos quanto também ali dos receptáculos, né, dos fetos amaldiçoados, já que para descobrir como entrar no local, entrar numa sala, teriam que descobrir antes como a técnica do Cruzeiro do Sul da personagem funciona. Então, nessa visão, eu acredito que a técnica da Kirara ela é perfeita para essa situação. Isso levaria ali eles a proteger o local. O Itadori, então, ele fala que comerá qualquer coisa para ficar mais forte e logo em seguida também vemos ali ele falando, conversando com o Chozo sobre os seus irmãos. Isso reforça a ideia de que o Itadori vai comer os fetos amaldiçoados, vai comer ali os fetos dos irmãos do Chozo e isso já é algo possibilitado, realmente dando o aval ali para ele, para que ele possa realmente fazer isso através dessa visão. Agora vamos para os pontos negativos, né? Vamos para os pontos negativos da forma como tudo isso realmente não tá se encaixando 100%, né? Como vimos no capítulo 144, o Chozo disse que voltaria para buscar os seus irmãos mais tarde, ou seja, a gente não viu que realmente isso aconteceu. Ele não foi lá resgatar o seu irmão, ele simplesmente foi até onde o Tengen estava, que era a sala do Tengen, né? As salas ali do personagem. E como visto no capítulo 208, o buraco negro da Tsukumo varreu tudo na tumba da estrela. Varreu a tumba, as salas do Tengen, o depósito amaldiçoado, chegando até mesmo no colégio Jujutsu. É interessante que no capítulo 206, o próprio Gege deixa bem clara a estrutura ali da onde fica os locais, né? Onde fica cada um dos locais. Então ficaria algo, né? Se não acontecesse uma coisa antes para salvar os irmãos do Chozo, isso quer dizer que eles não poderiam ser salvos, não tinha como escapar dessa habilidade da Tsukumo. Se o Chozo não tirou os fetos antes do combate começar contra o Kenjaku, eles foram de base, né? Foram ali como reforços do Vasco da Gama, com toda certeza. A gente visualiza também que quando ele é expulso ali da base, Chozo está chorando muito, né? Quando ele aparece realmente, né? Ele vai expulso ali pela Tsukumo e também pelo Tengen. Quando ele reaparece, ele está chorando muito, o que reforça a ideia de que seus irmãos foram mortos pelo buraco negro da Tsukumo porque a personagem destruiu todo o colégio Jujutsu. É claro que o Chozo estaria chorando pela Tsukumo, pela forma realmente como ela faleceu, como também ali o Tengen foi destruído pelo próprio Kenjaku, mas parece que o Chozo está chorando mesmo pela morte de todos os seus irmãos. Reforça esse quadro, esse pensamento de que ele está apenas segurando, ele está segurando a porta dos fundos, foi a única coisa que ele conseguiu salvar e ele está pensando claramente na morte dos seus irmãos. Muita gente entendeu que a fala do Itadori ali pro Chozo no capítulo 220 reforça a ideia de que ele vai comer os fetos amaldiçoados. Mas a fala do Prota para o Chozo pode ser simplesmente ali um sinal de condolência. Ele realmente tá sentindo muito e ele considera agora o Chozo como seu irmão. Literalmente ali como seu irmão mais velho. E aí a forma como esses receptáculos foram destruídos mostra exatamente como o Itadori estava se sensibilizando para falar ali para o Chozo sobre a morte dos seus irmãos. Não é uma forma de que ele tá falando, olha, eu vou comer todos os seus irmãos e eu sinto muito. E o Chozo tá falando, olha, beleza, pode ir em frente. Não é isso que acontece. No capítulo 220, o que rola ali é a fala do Itadori realmente como uma espécie, ou como pode ser uma espécie de condolência. E que, assim como na imagem do capítulo 106, Chozo sabe que seus irmãos viverão enquanto o Itadori estiver vivo. Ou seja, a fala do Chozo foi para que o legado que o Yuji vai levar, foi para o legado que o Yuji vai carregar juntamente com os seus irmãos. Além do mais, eu acho que é inviável o Yuji comer os irmãos do Chozo só para aumentar a sua energia amaldiçoada. Isso seria algo totalmente fora do caráter do protagonista, né? O Itadori sabe quanto o Chozo ama ali os seus irmãos, então eu acho meio que inviável o Itadori falar ali ou ter a ideia de que vai comer os fetos amaldiçoados apenas para aumentar a sua energia amaldiçoada, já que o mesmo não pode despertar ali os poderes das técnicas em relação aos seus irmãos, e o próprio Gege disse no guia oficial que os irmãos ali do Chozo são mais fracos do que os 3 iniciais, tanto o Chozo quanto também os 2 irmãos que se incorporaram. Então eu acho muito difícil o Itadori ter dado essa ideia, ou o Yuta ter dado essa ideia, para que ele pudesse realmente devorar ali os irmãos ou coisa do tipo.
E aqui é um sinal claro, né? O Gege acabou cumprindo muito bem essa parte ali em relação ao capítulo 220, que foi de deixar todo mundo confuso com essa conversa, né, do Chozo e também do Itadori, para deixar essa situação realmente ambígua, porque quando a gente observa essa fala, né, o Itadori acabou de falar que vai comer tudo que colocar na frente dele para matar o Sukuna, né? Tudo que colocarem ali na frente dele para matar o Sukuna, ele vai comer. E logo em seguida ele fala ali com o Chozo, né? Então o Gege, ele dá ali uma ambiguidade na fala do personagem de uma forma de propósito pra gente continuar discutindo, conversando, levantando essa bola. Simplesmente é impossível saber se o Itadori comerá os fetos ou não, mas vendo a personalidade do Itadori, eu não gostaria que ele passasse por cima dos sentimentos do Chozo por causa de mais poder, por causa de apenas energia amaldiçoada. Porém, se isso ocorrer, o Chozo pelo menos deu o aval pro Itadori fazer isso. E basicamente não vai melhorar muito a situação, mas pelo menos não vai piorar em nada aquilo que eles já estão em um beco sem saída para derrotar o Kenjaku e também o Sukuna.